Olá, meus amores! Boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Sheila Cavalcante Costa, estou aqui hoje para dar continuidade ao assunto variação linguística e preconceito linguístico. Na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre a variação social ou diastática. Hoje a gente vai estar dando continuidade falando sobre a variação histórica ou diacrônica. Espero que vocês gostem, né, do conteúdo que será mostrado. Bom, pessoal, as variações históricas ou diacrônica, bem como é conhecida por alguns falantes, ela está relacionada à maneira como a língua evolui de acordo com o passar do tempo. Ou seja, são as variações que acontecem, na maioria das vezes, através de comparações de textos, né, escritos na mesma língua, porém em épocas diferentes, né? São esses textos, pessoal, que nos revelam o quanto a nossa língua ela é viva e está em constante evolução. Principalmente, né, ao lembrarmos o uso da língua portuguesa no início do século XX. Eu vou estar mostrando para vocês um trechinho de um texto de Carlos Drummond de Andrade, que nesse texto vocês vão conseguir perceber a diferença, né? Ele faz a comparação, né, de como era falado antes. Vamos lá? Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral, 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhe perde alferes, arrastando asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Né? Hoje em dia você não vai ver ninguém falando nesse contexto, né? Dessa forma. Então, para você ver como a nossa língua é viva, como ela evolui. Talvez daqui 30, 40 anos, a forma com que a gente fale hoje não seja mais usada, né, vamos dizer assim, porque a língua, ela é viva. Então, ela sempre vai evoluir. Por ela evoluir, tem algumas grafias e palavras que caem em desuso. Estou mostrando aqui para vocês um exemplo delas, ó. Hoje em dia, é muito difícil alguém falar fotografia, né? Agora é foto, ou melhor, selfie, né? Hoje geralmente é contado quem não tem, mas a gente sabe que tem pessoas que ainda não têm, né, um celular com câmera frontal. A gente chama, vamos ali tirar uma selfie, né? A foto, pelo menos eu falo, vamos tirar uma foto quando é, né, uma foto assim, todo mundo, tal, que não sou eu que tiro. Quando eu tiro a foto mesmo, né, com o celular, e as demais pessoas também participam, ou somente o registro somente meu, eu chamo de selfie, né? E temos também a questão do nome fotografia, que antes ele era escrito com PH, né? E hoje ele evoluiu e é escrito somente F, né? Fotografia. Aí aqui ao lado eu botei a imagem, né? Da selfie, no caso um registro, fazendo seu registro ali, pose. E temos essas câmeras que se vocês olharem a gente tem o celular, que é mais antigo, que a gente chamava de tijolinho, né? E temos a câmera, aquela câmera que registra que a foto já sai na hora. Temos uma câmera mais avançada e moderna, que é aquela que já sai as luzes, né? Bem mais moderna. E um clássico exemplo dessas palavras que caíram em desuso está o termo você. No português arcaico, a forma usada desse pronome de tratamento era vossa mercê, que, devido às variações inicialmente as sociais, que eu falei para vocês sobre as variações sociais, vocês já sabem o que é, passou a ser mais usada frequentemente como vós me ser, né? Dá um exemplo para vocês aqui. O vossa mercê, aí depois foi para junto, aí foi para
vós-me-se e que evoluiu para você. E hoje, por algumas plataformas digitais, né, como o WhatsApp, a abreviação ainda, né, do você para VC. Só que o VC ele é usado apenas digitado. Eu acho que ninguém fala VC. As pessoas só usam mais mesmo digitado na abreviação, né? E aí a gente tem aqui na frente vós-me-se, vós-se, né? Que são algumas também formas de falar informais, né? Que as pessoas falam. E temos também a abreviação do você, que alguns estudiosos falam que futuramente o você também cairá em desuso e será o se apenas. Hoje em dia, a gente sabe que é o você, de acordo com a norma padrão, que é a forma incorporada, né, pela norma padrão, que se deve ser usada, mas a gente sabe que a nossa variação, que a nossa língua, ela é viva, né, e varia sempre. Então, como ela é uma língua viva, em alguns locais a gente ainda escuta o você, o se. Dá um exemplo para vocês do uso do se. Algumas pessoas falam muito assim: você tá bem? Ou você foi hoje? Né? Então você vê, ó, se. Você tá bem? Você foi hoje? Não usam o você. Então é muito usado já o se. Em relação à dimensão histórica da variação linguística, podemos afirmar que possuímos formas diversificadas de nosso falar. Estarmos mudando o uso dos vocabulários para nos adequar à constante evolução temporal, né? Aqui a gente tem uma imagem ao lado, a qual a neta fala para o vovô: você é muito simpático, mas é antiquado demais para mim. Aí o vovô fala para ela: de onde vós-me-se tirou essa ideia? A gente já vê, né, a diferença de idade. Então, o porquê do uso ainda do vô dela, vós-me-se, vossa mercê, né? Aí, como eu venho batendo na tecla muito para vocês, que a gente tem que respeitar, né, as diversas formas de falar, é isso que eu quero falar para vocês. Tem que haver o respeito, né? Algumas expressões, elas deixam de existir, né? Outras novas surgem e outras se transformam com a ação do tempo. Mas não quer dizer, né, que o avô dela não possa ainda usar o vossa mercê, porque é do tempo dele. Quando ele nasceu, era vossa mercê. O correto seria ela explicar para ele que o vossa mercê hoje em dia evoluiu para você, mas se ela compreendeu, como eu falei, bati na tecla da outra aula, se há compreensão na fala entre as pessoas, entre determinado grupo, não há erro, né? Seria incoerente se não houvesse a compreensão. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até a próxima.